Fala galera, aqui é o Drake. E se você morasse em um bairro tão violento que a expectativa de vida fosse só de 21 anos, o que você faria? Esse cara aqui não perde por esperar as enrascadas que vai se meter ao ir morar nesse bairro. Começamos vendo uma placa com um aviso contando que ali é um bairro muito perigoso, por isso ela alerta para as pessoas ao entrarem naquele bairro. Depois um cara aparece dizendo que ia contar como as coisas funcionavam naquele bairro, mas antes de começar a falar, ele é atingido por trás por um tiro e cai no chão sem vida. Aí o maluco que atirou nele surge, contando que era ele quem iria contar como as coisas funcionavam ali, falando sobre a maioria das pessoas naquele bairro não conseguirem chegar aos 21 anos de idade. Nessa hora, um outro jovem surge com um bolo de aniversário e cantando parabéns pra você, pois o maluco contador de histórias estava fazendo exatamente 21 anos. Só que aí um terceiro cara surge armado, dando um tiro nas costas dele e depois sai correndo, impedindo que o maluco chegasse aos 21 anos de idade. É então que surge uma mulher com uma touca no cabelo, estilo a bruxa do 71, e começa a chorar, pois o seu querido filho tinha sido finalizado, gritando em desespero que tinha amamentado ele com tanto carinho. No entanto, o cara do bolo mostra a ela que aquele não era o seu filho, e a bruxa do 71 para de chorar instantaneamente, saindo falando que aquele não era mesmo o desgraçado do filho dela. E isso que ela acabou de falar que amava bastante o filho, e logo depois saiu chamando de desgraçado, como se ela odiasse o rapaz. E claramente isso aqui é uma sátira, né pessoal, ao fato de que depois que as pessoas morrem, todos viram heróis e bonzinhos. Dali saltamos para o Ashtray, sendo deixado pela sua mãe para viver com o pai, porque ela queria que o filho aprendesse a ser um homem, e como ela é uma mulher, não tinha como ensinar isso. E isso aqui é só uma desculpa para abandonar o filho, né? Porque muitas mães solteiras criam muito bem as suas crianças. Mas enfim, ela também conta que isso era necessário para a educação do Ashtray, pois um cara sem educação só poderia ser um vendedor de tóxicos, um cafetão ou então um segurança Dr. Ed Murphy. Em seguida, os dois se despedem e o Ashtray pergunta se veria a mãe novamente, e ela responde que não, pois o filho sabia que não tinham mulheres negras certinhas naquele filme. Depois o cara abre a porta do carro para sair, bem na hora em que o maluco está passando de bicicleta e o joga pro alto, mas ninguém parece se importar com isso. Então o Ashtray entra na casa do seu pai, encontrando um baixinho lá e falando como não viu o homem desde que ele era menor ainda. E esse baixinho aqui não tem nome, mas eu vou chamar ele de Juninho pra facilitar. Aí descobrimos que esse baixinho, que mais parecia o filho do Ashtray, era na verdade o seu pai, e ele pega as malas do rapaz jogando elas em cima de um sofá, mostrando como o lugar era uma bagunça, enquanto ele fala para o filho se sentir em casa. Após isso, ele repara no tênis do jovem e pergunta se poderia usá-lo para treinar, explicando para o Ashtray as regras da casa, como o fato do filho sempre se sentar em cima da cobertura plástica, e caso o rapaz levasse alguma mulher para o local, o pai teria o direito de dormir com ela primeiro. Além disso, o Ashtray estava proibido de fumar os tóxicos do pai e beber as suas bebidas. E galera, em nenhum momento o Juninho proíbe o filho de usar essas coisas, ele só não quer que o Ashtray use do seu estoque. E o baixinho ainda continua, contando sobre o filho ter que realizar várias tarefas, como fazer o dever de casa do cara, organizar as fitas do videogame, e sim, esse filme é tão velho que ainda era videogame de fita. E o principal, todas as noites o Ashtray teria que depilar o traseiro do pai. Ouvindo isso tudo, o Ashtray pergunta o que o pai faria nesse tempo, e o homem responde que não faria nada, pois a sua mãe cuidava dele, acrescentando que tudo o que fazia era pensando em dar responsabilidades para o filho. Então o Ashtray entende o pai e pede para ele dar um jeito no seu cabelo, ouvindo que isso custaria 30 pratas. Aí o rapaz fica ultrajado com aquilo, dizendo que o espanhol da rua de baixo cobrava só 6 conto, e o pai o manda ir até lá então. Mas ele acaba repensando e paga as 30 pratas. E aí os dois vão para a cozinha cortar o cabelo do Ashtray. Lá o Juninho questiona se o filho ainda era virgem, e o Ashtray fala que teve uma vez que um cara sarrou nele, mas o rapaz não tinha gostado muito. Isso deixa o Juninho bastante enojado, e ele fala que queria saber como o filho estava indo com as garotas, fazendo a ficha do Ashtray cair, e ele começa a contar sobre a vez em que encontrou uma gata perto de um mercado. Então o jovem enrola bastante, falando de coisas como ele ter arrumado o cabelo e a sobrancelha quando viu a gata, e o Juninho dá um cascudo nele, mandando o filho ir direto ao ponto. Dessa forma, o Ashtray conta sobre um domingo em que a mãe da moça tinha saído para ir até a igreja, e eles aproveitaram a chance para dar uma relaxada na casa dela. Só que enquanto eles estavam no bem bom, a mãe dela voltou para casa, pois tinha esquecido a bolsa e acabou farejando no ar o cheiro da relaxada. Por isso ela subiu as escadas usando uma roupa, digamos que no mínimo adulta, e quis participar da festa, fazer o Ashtray recolher as suas coisas o mais rápido possível e fugir dali desesperado. Então o Juninho, ao saber disso, pergunta se o filho tinha guardado o contato dela, e o rapaz pergunta se ele estava falando da gata, mas o cara queria saber o contato da tarada da mãe dela. Em seguida, o Juninho fala que terminou de cortar o cabelo do filho, e vemos que ele tinha escrito as palavras "chute-me" na parte de trás da cabeça dele. Depois o cara passa amônia com a desculpa de que aquilo deixaria o cabelo do Ashtray com um cheirinho bom, e o rapaz grita de dor porque aquilo arde pra caramba. Mais tarde, o Ashtray vai para a rua e vê o carro do sorvete estacionado, atraindo um monte de crianças. Porém, logo o meliante surge apontando uma arma pro sorveteiro, roubando o furgão e levando ele embora. A seguir, um morador de rua surge pedindo uma graninha, mostrando um saco onde, segundo ele, estavam alguns cheeseburgers, e falando que faria qualquer coisa por uns trocados. Aí o Ashtray coloca o cara para correr, pensando em como não gostava de ver o seu povo sofrer, ao mesmo tempo em que um carteiro surge falando simplesmente a palavra mensagem. Após isso, o Ashtray atravessa a rua para ir até a casa do seu primo, o Loke Dog, acreditando que o parente
basicamente mostraria tudo que ele tinha que aprender sobre aquele lugar. E lá, a mãe do Loke Dog abre a porta para o jovem, soprando fumaça na cara dele e quase fazendo o Ashtray perder o ar. Em seguida, os dois vão para a cozinha, onde ela abre a porta da geladeira, acertando o estômago do rapaz e mostrando que ali dentro só tinham cervejas, assim como no filtro de água. A mulher também manda lembranças ao pai bonitão do Ashtray, pedindo a ele para pegar a bosta de um tempero, e o rapaz pega um vidro onde estava escrito bosta, entregando para a mulher. Aí o jovem pergunta onde estava o primo, e ela responde que ele estava à toa no quarto, como sempre. Por isso, Ashtray vai até lá, mas no meio do caminho ele encontra a vovó Glória sentada na sala, e os dois se mostram felizes em se reverem. Então a idosa pergunta se o neto estava usando os preservativos que havia lhe dado, e o cara confirma que sim, questionando como a avó estava, e ela fala que estava com artrite no dedo indicador de uma das mãos. Só que isso não impedia a mulher de dar uns bons golpes, desafiando o neto para uma briga, e pedindo para ele bater com força. Só que é lógico que o Ashtray se recusa a socar a velhinha, mas ela insiste tanto que ele acaba socando a avó e jogando a mulher por cima de uma mesa. Então, sem se importar com aquilo, e nem perguntar se a avó tinha se machucado, o Ashtray dá um tchauzinho para a idosa, enquanto ela surge segurando o rosto, falando alegremente sobre o neto continuar batendo forte, insinuando que eles já tinham feito aquilo antes. Dali, o Ashtray vai para o corredor dos quartos, vendo um tiro atravessar uma das portas, e aí ele vê o Loke Dog através do buraco aberto, reclamando que o primo tinha que avisar que estava chegando. Dentro do quarto, os primos se abraçam, e vemos que o Loke Dog é um cara bastante excêntrico, para não dizer criminoso, pois ele queria a opinião do primo para saber qual calçado combinava mais com a sua Uzi. E em seguida, o Ashtray conta ao primo que a sua mãe tinha mandado ele para lá na intenção de fazer o filho aprender a se tornar um homem. E ouvindo isso, o Loke Dog fala que sabia como era aquilo, porque a sua mãe também enchia o seu saco, falando a mesma coisa. Porém, o cara não pretendia ficar vivendo às custas dela a vida inteira. Ele tinha um plano para o futuro. O Loke Dog iria entrar para os Correios, ou então para um banco, onde se esforçaria para virar um gerente, aprendendo assim como o sistema funcionava por dentro, e depois iria roubar um carro forte cheio de grana. E esse seria um bom plano se ele não fosse péssimo, né? Mas enfim, após isso, o Ashtray questiona o primo sobre o pai dele e fica sabendo que o cara tinha metido o pé e abandonado toda a família. Por isso, os dois rapazes começam a chorar, lembrando de como era difícil crescer sem um pai. E aí o carteiro surge de uma janela, onde ele fala novamente a palavra mensagem. Depois, os dois primos saem do quarto para irem até um churrasco, encontrando a vovó fumando um cigarro de samambaia gigantesco, e a mãe do Loke Dog segurando um bebê, dizendo para o filho voltar antes de sexta, porque os assistentes sociais iriam até ali, e ela ainda estava brigando pela guarda dele. E ela tá brigando com quem se o pai do Loke Dog foi embora? Só se for contra o estado que está querendo tirar o filho dela. Daí eles vão se encontrar com o Preach, um cara que já tinha sido membro de uma gangue, mas agora é um ativista brigando pelos direitos dos negros, sempre vestindo a sua roupa africana. E ao vê-lo, o Loke Dog o chama de uma palavra que na opinião dele era usada pelos brancos, apenas para diminuí-los por conta da sua etnia, e repreende os amigos para nunca mais fazerem isso. Só que no mesmo momento ele se vira para eles e pede para os dois lembrá-lo de pegar a sua roupa na lavanderia do China, mostrando que não tinha respeito nenhum pelos asiáticos. E na opinião do maluco, todos que tinham os olhos puxados eram iguais. Em seguida, os três vão para a casa do Crazy Legs, o melhor dançarino do bairro, mas que tinha sido atropelado. Por isso ele estava paralisado da cintura para baixo. Juntos, eles quatro entram no furgão do Loke Dog e vão para o tal churrasco. E vemos que na parte traseira do veículo estavam pichadas as palavras Janet esteve aqui. E em paralelo, o grupo de 4 garotos está andando pelos trilhos do trem, quando um deles pergunta se os outros gostariam de ver um corpo, e os demais concordam. Assim eles vão até um terreno baldio e encontram um cara deitado ali com a calça riada e um visual bem Elvis Presley. E o coitado estava soltando gases pelo escapamento traseiro. E isso aqui não é um flashback dos caras não, é só uma cena aleatória que colocaram num filme que faz referência a um longa famoso, o Conte Comigo de 86. Mas continuando, no tal churrasco, cercados por caras que estavam usando calças mostrando as cuecas, o Loke Dog fala que se o primo não conseguisse uma mulher na festa, ele morreria virgem, porque era muito mais fácil arrumar uma mina por ali. E vemos um casal relaxando bem no meio dos convidados. Lá, o Preach fica impressionado com uma moça branca, enquanto o Loke Dog pega uma cerveja e diz que aquela bebida era para todos seus amigos mortos. Em seguida, ele vira a serva no terreno do lado, onde estão vários cadáveres. Já o Ashtray vê a bela da Chic e fica encantado por ela, chamando o primo e perguntando quem era aquela mulher. Então, o doidão conta que aquela era a ex-namorada de um cara chamado Toothpick, um ex-presidiário bastante perigoso. Sem contar que todo mundo no bairro já havia pego a moça, e a bonitona tinha mais filhos que um coelho. Por isso, o Loke Dog aconselha o primo a ficar longe dela. Aí nós vemos que o tal do Toothpick também estava ali no churrasco, e ele agia como se ele estivesse na prisão, apostando um pacote de cigarros enquanto os demais apostavam dinheiro. E pra quem não sabe, os cigarros são como grana dentro da prisão. Mas voltando aos primos, o Loke Dog vê uma mina virando uma garrafa de cerveja, apostando com o Ashtray como conseguiria o número de telefone dela, indo até a jovem e colocando uma pistola na cabeça da mulher, obrigando a moça a lhe dar o seu número. Nisso, o Ashtray vê a da Chic sentada sozinha e vai falar com ela. Só que do nada, um pirralho surge perguntando se ele estava azarando a sua mãe, cobrando $1 para deixá-lo continuar a paquera em paz. Então, o Ashtray solta a grana pro moleque, começando a dar em cima da Chic, e ela o apresenta aos seus 7 filhos, incluindo um com os olhos puxados. Depois, o cara convida a mulher para sair, ouvindo dela que tinha que ser logo, pois a moça
se seus filhos iriam embora daquele bairro, acrescentando que o Ashtray poderia ir junto se quisesse, já que a Dashiki estava procurando alguém para ajudá-la a trocar as fraldas das crianças. Ouvindo isso, o Ashtray fica bastante animado, dizendo que era um expert em trocar fraldas, já que trocava as do seu pai, e a Dashiki fica muito animada, tascando um beijo na boca dele. Só que pro azar do cara, o Toothpick vê tudo aquilo, e um comparsa do cara fala pra ele deixar pra lá, e não fazer uma besteira, que o levaria de volta pra prisão. Mas o Toothpick mostra não ter medo disso, falou que podiam trancá-lo e jogar a chave fora. Ele ainda completa ao falar bem empolgado sobre as vezes que estava no chuveiro com outros caras, e os capangas dele olham para o chefão com desconfiança, fazendo o Toothpick perceber que tinha dado uma bola fora, por isso ele diz que aquilo tinha sido apenas uma brincadeira. Nesse instante, o Lock Dog fica bolado com um primo, ao vê-lo beijando a Dashiki, e o chama para ir até a loja comprar mais cerveja. Enquanto isso, Crazy Legs reclama do Preach pagar de ativista do direito dos negros, e ter marcado um encontro com uma branquela, ouvindo do amigo que ele só queria retribuir o que os brancos fizeram com eles. Aí os primos chegam até uma loja de armas e bebidas, e o Lock Dog pede ao Ashtray para ir até o outro lado da rua e comprar umas baratinhas. Eu não sei se vocês repararam em um letreiro anunciando um filme lá atrás, o Black do the Hood. E isso aí é um easter egg satirizando o conhecido filme De Volta para o Futuro de 85, que é considerado por muitos um clássico do cinema de todos os tempos. Mas voltando à história, o Toothpick aproveita para pegar o Ashtray sozinho e coloca uma arma na cara dele. Mas por sorte, o Lock Dog vê a confusão e vai defender o seu primo, mostrando que estava mais armado que o bandidão. Por isso, o Toothpick saca uma bazuca para mostrar que estava melhor equipado, achando que com isso ele havia ganho a disputa. Mas o Lock Dog vai até o seu furgão e mostra que tinha um míssil, colocando os caras para correr dali. Em seguida, os dois primos vão até a loja de conveniências, e ao entrarem, o casal de asiáticos que era dono do lugar fica bem preocupado, com a mulher indo atrás dos caras para vigiar todos os seus passos, com medo deles roubarem alguma coisa. Só que enquanto os lojistas estão preocupados com eles por conta da sua cor de pele, um cara branco pratica vários furtos dentro da loja, inclusive roubando dinheiro da caixa registradora. Enquanto isso, os primos pegam as suas compras e pagam, e em seguida começam a andar em direção à saída, quando o asiático vê a forma como o Lock Dog se comportava, e fala que tinha pena da mãe dele. Isso irrita o esquisito, e ele saca sua arma, começando a atirar em itens aleatórios, mas sem ferir ninguém. E então um dos tiros pega em uma luminária do teto, e aquilo cai em cima dos lojistas, fazendo o Ashtray condenar a atitude do primo. Porém, ele fala que não tinha feito aquilo, mas o ladrão mostra que foi ele, e para incriminar a dupla, ele atira sua pistola para o Lock Dog, puxando uma lista mostrando que ele já tinha feito o mesmo com o Michael Jackson, o Tupac e outros famosos. Em paralelo, a vovó Gloria estava cortando as ruas com seu lowrider quicando para um lado e para o outro, a caminho da igreja, quando ela para no meio do caminho para pedir para um cara mandar o seu pai ligar para ela. E em seguida, a idosa chega na igreja, onde o pastor, além de dar em cima das mulheres, faz um sermão dizendo para os fiéis não questionarem o fato de ele ter uma casa das boas e um carrão na garagem. E só faltou ele falar The King the Power, né? Lá também a idosa encontra a sua rival, a senhora Williams, e logo o coral começa a cantar, e a mulher levanta e começa a dançar. E sem querer ficar para trás, a Glória se levanta e começa a dançar também, fazendo com que uma disputa feroz comece, onde as idosas fazem passos difíceis de breakdance. E essa cena aí é muito parecida com a cena das branquelas, né? E é muito provável que eles imitaram o que fizeram aqui, porque os dois filmes foram produzidos pelos irmãos Wayans. Mais tarde, os dois primos se encontram com o Malik, a caminho do primeiro dia dele na faculdade, e eles estão andando pela calçada conversando, quando surge um mendigo pedindo grana, e o Malik, como um cara gente boa, dá a ele algumas moedas. Porém, o Lock Dog espera ele se distrair, e volta para tirar as moedas do mendigo. Depois, o Malik tenta incentivar os amigos a mudarem de vida também, ou eles iriam acabar que nem um morador de rua, pedindo dinheiro para sobreviver. Nessa hora, o mendigo tira os trapos que estava usando, revelando usar um belo terno por baixo daquelas coisas, e ele também puxa a chave de um carro, acionando o alarme e mostrando que era o dono de uma Mercedes novinha. Contudo, os caras não veem isso, pois o Lock Dog estava falando que teria uma entrevista de emprego, e chama o primo para ir com ele, mas o Ashtray se nega, porque naquele dia ele teria o seu teste de direção. Sem demora, eles chegam nas portas da faculdade, e tanto o Lock Dog quanto o Ashtray ficam com muito orgulho do Malik, pois ele era o primeiro do seu bairro a ir para a faculdade. No entanto, assim que os dois se despedem do amigo e dão as costas, o Malik é finalizado por um atirador em cima do telhado, e o sniper tira uma lista do bolso, riscando o nome do Malik. Mais tarde, o Ashtray vai para o seu teste de direção, começando ele sem problemas, e mostrando para o examinador todas suas habilidades ao volante. Aí o examinador guia o rapaz até um banco, saindo do carro e entrando no prédio. Dentro de alguns instantes, o Ashtray escuta o som de tiros, e o examinador sai de lá de dentro carregando um saco de dinheiro, apontando uma arma para o jovem, e revelando que não era um examinador coisa nenhuma. A seguir ele faz o Ashtray pisar fundo, e levá-lo para longe dali. Já o Lock Dog vai até uma agência de empregos, e preenche uma ficha colocando várias doideiras, bem ao estilo Sem Noção, que é a marca registrada dele. Por exemplo, ele escreve na ficha que seu salário pretendido é de 3 milhões, e que quer receber em dinheiro. E em seguida, o maluco escuta um cara falar que passou anos na renomada faculdade de Harvard, e começa a contar sobre umas coisas completamente sem noção. Isso chama a atenção da secretária, e ela empurra o Lock Dog rapidamente para o colo do entrevistador, querendo que ele seja dispensado logo de uma vez. Assim, o cara entra na sala do entrevistador, colocando os pés sobre a mesa, e mostrando
mostrando não saber se comportar em uma ocasião como aquela. Aí o tal entrevistador lê a ficha dele, vendo que ele era um verdadeiro desastre. Mesmo assim ele responde que tem uma vaga de emprego ideal para o cara. Então vemos que esse emprego ideal era para o Loki Dog testar a segurança de automóveis, sendo colocado em um veículo sem cinto de segurança, e em seguida ser atirado contra um muro. E o louco do Loki Dog gosta bastante desse emprego, pedindo para ser lançado contra um muro de novo. Enquanto isso, o Ashtray está jogando videogame com o filho mais velho, da Dashiki, quando ele ganha do garoto e o moleque puxa uma pistola pra ele. Aí o Ashtray dá uma lição de moral na criança, falando que o verdadeiro poder não vinha da arma, e sim dos livros. E era dali que o moleque tinha que tirar todo o conhecimento que pudesse. Ele ainda acrescenta que as pessoas como eles estavam perdendo espaço, porque os atores estavam sendo substituídos por algum rapper famoso. E rapidamente o carteiro aparece falando as palavras mensagem, disfarçado como um bebê no berço. E isso aqui claramente é uma quebra da quarta parede, pois ele estava falando da vida real. Na época do lançamento desse filme, realmente vários rappers famosos estavam ganhando os papéis nos lugares dos atores, como por exemplo o rapper Ice Cube, do lendário grupo NWA. E sobre o carteiro que surge falando mensagem, esse é o Keenen Ivory Wayans, e sendo irmão dos produtores Marlon e Shawn Wayans, eles claramente arrumaram uma boquinha em um papel sem sentido pra ele. Mas continuando, a Dashiki surge e começa a escrever em um caderno, revelando para o namorado que ela era uma escritora de poesias, pois aquilo era o seu escape daquela vida tão sofrida. Aí o Ashtray pede que a moça leia uma daquelas poesias pra ele, e ela lê, começando bem ao falar do amor e tudo mais. Só que aí a Dashiki muda completamente, falando com muita raiva que o próximo homem que fingisse amá-la e fosse embora, ela cortaria fora a paradinha que vocês sabem o que é, e que fica lá nas partes baixas. Isso assusta muito o Ashtray, e ele inventa uma desculpa pra ela parar de falar. Por isso, a mulher decide levá-lo para a cozinha, e começa a fazer umas preliminares, usando as comidas que tem na geladeira, usando um suco para lamber o peito do Ashtray. A seguir é a vez do cara, e ele tira os sapatos dela, mas se assusta ao ver que o membro estava cheio de pelos e todo feio, parecendo o pé de um hobbit. Contudo, o Ashtray não tinha o que fazer, e passa um molho ali, lambendo os dedos dela, e quase se engasgando com os pelos. Depois eles partem para a relaxada, e a Dashiki se mostra muito animada, enquanto o Ashtray fica bem empolgado, porque vai perder a virgindade com a mulher dos seus sonhos. Então na hora H ele só dura alguns segundos, deixando a bonitona muito bolada, e ela aproveita que o Ashtray é um bobalhão inocente para falar que tinha ficado grávida nessa relaxada. Ouvindo isso, o cara questiona como ela ficou grávida tão rápido, e a Dashiki responde que ela tinha tido um monte de filhos, e então sabia das coisas. Aí o Ashtray fala que não estava pronto para ser pai, e a Dashiki fica bolada, expulsando ele e botando o cara pra fora dali, fazendo ele acreditar que ia ser pai. À noite, ele estava em uma lanchonete com um primo, contando sobre as últimas novidades, e o atendente fica muito interessado ao ouvir o nome da Dashiki, pois ele deveria ser o pai do bebê que ela estava esperando. Desse modo, ele fica feliz ao ouvir o Ashtray falar que era o pai do bebê, e o Loki Dog tenta alertá-lo de novo, falando sobre a mulher ser mais rodada que roda de carro velho. Porém o primo não dá atenção, falando sobre planejar ir embora do bairro com ela. Nesse instante, a polícia chega ali e faz os caras dançarem de uma forma bem cômica. Depois, um dos oficiais que é negro é bastante truculento com o Ashtray, falando que não gostava de nada preto. Assim os primos terminam presos só por conta da cor da sua pele, sendo levados para a delegacia, onde os policiais estavam de bobeira jogando um game sobre o Rodney King, um homem negro que foi espancado pela polícia no ano de 1991, causando uma onda de protestos em toda Los Angeles. Ali, o Ashtray é jogado em uma cela com um cara chato, que fica o tempo todo falando e falando e falando. E o cara fala tanto que o Ashtray dá graças a Deus quando o policial vai libertá-lo. Em simultâneo, o Toothpick está com a sua galera se preparando para se vingar do Ashtray, acionando o novato da gangue, e querendo testar ele e os seus capangas, fazendo todo mundo participar de uma brincadeira de pular corda. No dia seguinte, um comparsa do Toothpick vai cobrar o Ashtray na rua, e o primo toma as dores dele, caindo na porrada com um bandido, e espancando o capanga do Toothpick. E o Loki Dog é muito doidão, né? Mas pelo menos ele tá sempre defendendo o primo. Por isso, o cara resolve ir buscar a proteção do Old School, um gangster das antigas, tão casca grossa que não aceitava ordens de ninguém. Só que ao chegar lá, nós vemos que ele não é tão casca grossa assim, e estava morando com a mãe mesmo ele sendo um cara adulto, e recebendo ordens dela, mandando ele arrumar o seu quarto. Além disso, o cara fala que não podia ajudar os jovens, porque a mãe o tinha colocado de castigo, e o proibido de sair da varanda de casa. Aí, ao ver o cara roubando o andador de uma velhinha, o Ashtray expõe a sua vontade de ir embora daquele bairro, e o Loki Dog fala que isso era loucura, pois adorava o cheiro de fumaça de tiros logo de manhã. Então, o Crazy Legs defende o Ashtray, falando que ir embora dali era o sonho do amigo, e fala que também tinha um sonho. E nessa hora, vemos ele dançando com vários dançarinos ao seu redor. Mais tarde, o Loki Dog está perto do seu furgão, quando o mendigo dos cheeseburgers surge, pedindo informações para o doidão, falando que faria qualquer coisa em troca. E inicialmente, o Loki Dog tenta enxotá-lo dali, mas quando percebe que o cara estava disposto a tudo pela informação, eles vão atrás do furgão e voltam a seguir, com o Loki Dog arrumando as calças e dando a informação que o cara do cheeseburger queria. Nessa hora, o Toothpick e seus capangas surgem atirando, e um dos tiros pega na cadeira de rodas automática do Crazy Legs, fazendo ela acelerar em direção à rua, e o cara é atropelado pelos carros dos bandidos. Aí, após a galera do Toothpick ir embora, os três amigos correm para ajudar o cadeirante, levando ele para o hospital. Lá eles são atendidos por uma mulher que estava fofocando no telefone, que entrega para eles uma ficha quilométrica para eles preencherem, dizendo que eles eram o número 1012.
Dog. Em seguida, o Preach pede uma caneta emprestada e a mulher tira o objeto do decote. Logo depois, é a vez do Ashtray perguntar onde poderia arrumar um copo d'água e a mulher também tira aquilo do decote, entregando para ele. Dessa forma, os caras vão até o corredor aguardar a vez de serem chamados e uma voz avisa que ele estava no número 213. E aí, vemos várias pessoas aguardando a sua vez, como uma caveira, um cara com um pedaço de madeira preso na cabeça e até um homem que estava pegando fogo. Mais tarde, o Ashtray vai até a casa da Chique desabafar, pois ele estava sentindo muita pressão por conta dos acontecimentos recentes. E aí ele começa a dar socos no ar, mas eles acabam acertando os filhos da mulher. A seguir, ele fala para a Dashiki que tinha pensado bem e resolvido ir embora do bairro com ela, dizendo que a amava. Então, a moça decide levar os filhos para a prisão, querendo que as crianças se despeçam dos pais. Mas quem acaba falando com o presidiário é o Ashtray, e o cara pede para ele cuidar do seu filho e transformá-lo em um homem. Em paralelo, o Loki Dog recebe uma encomenda na sua porta, e vemos ele pesando o pó e colocando a água para ferver. Só que aquilo não era um tóxico, como eu sei que vocês estão pensando. O cara apenas estava preparando um bolo. Após isso, ele e o Preach vão visitar o Crazy Legs no hospital, e o cara chora, contando que o médico falou que ele nunca mais iria andar, e abraça o Loki Dog. Inicialmente, o amigo sente a dor dele, mas se recorda que o cara estava paralisado há 5 anos, e dá um passa fora no Crazy Legs. À noite, o Ashtray se despede do pai, falando que ia para uma festa, e o Juninho pergunta o porquê dele não poder ir junto. E aí o rapaz responde que a festa era só para maiores de idade. E como é que isso aqui é possível, né? Como é que o filho é mais velho que o pai? Depois, o Juninho pede para o filho colocá-lo na cama e ler uma historinha para ele, como nos velhos tempos. E o Ashtray pega um livro e começa a ler um conto adulto para o pai, enquanto ele engatilhava a escopeta embaixo dos cobertores. Assim o baixinho acaba por dormir de cansaço, por conta da auto-relaxada, deixando o filho bastante alegre. Dali, passamos para o Loki Dog chegando a tal festa, e vendo os amigos dividirem um cigarrinho de samambaia. E um dos caras então cai no chão, tendo uma convulsão e morre, mas os amigos nem se importam, deixando ele ali e pegando apenas o cigarro de samambaia da mão do homem, lembrando que os mortos não podiam fumar. A seguir, o Loki Dog vê uma bela moça sentada no sofá e vai dar em cima dela, descobrindo que ninguém estava dando em cima dela porque apesar de linda, a moça era muito porca, tendo bafo, tirando meleca e soltando gases. Aí ele foge, encontrando uma outra moça arrumada, bem recatada, e passa uma ideia nela. Assim, o maluco leva a mulher para a parte de trás do seu furgão e os dois começam a beber, sendo que a mina avisa que ficava meio louca quando ingeria muito álcool. Ignorando isso, o Loki Dog faz ela encher a cara, e quando os dois estão prontos para a relaxada, a mulher sai de si, coringando forte e agindo como uma psicopata, impedindo que o Loki Dog fuja. Pela manhã, o Ashtray e o Juninho vão pescar nos esgotos de Los Angeles, e o filho conta ao pai sobre os planos de ir embora do bairro com a Dashiki, e descobrimos que até o Juninho já tinha pego ela. Em seguida, ele dá um conselho sem noção ao filho, dizendo para o rapaz que o Ashtray não tinha que ter sonhos, e que isso é coisa de idiota, incentivando ele a viver de auxílio do governo, como a sua família vivia há 6 gerações. Mais tarde, o Ashtray convida o primo para ir embora dali com ele, e o maluco fala que gostava do bairro, fazendo um depoimento para o parente sem sentido nenhum, e o carteiro ressurge, abandonando seu protocolo mensagem, para perguntar sobre o que o doidão estava falando. Aí o filho mais velho da Dashiki chega, e o Loki Dog oferece bebida para ele, mas um cara aparece do nada e reclama disso, ouvindo do doidão que o homem não era pai do moleque para decidir o que ele podia ou não beber. Ouvindo isso, o cara fica muito puto, batendo na porta e gritando para Dashiki devolver o dinheiro da pensão, pois o garoto não era filho dele. Logo, a gangue do Toothpick surge ali, largando o aço para cima dos caras, e a Dashiki vem para fora, gritando por socorro enquanto o Ashtray foge e manda o filho proteger a mãe. Então, Preach surge, dizendo que ele iria salvá-la, mas ao invés de estar falando da Dashiki como todos pensavam, ele estava falando da loira aleatória que apareceu por ali do nada, enquanto o Loki Dog revida os tiros do vilão. Nisso, a Glória surge de dentro de uma caçamba de lixo com a cara pintada, puxando 2 armas e acertando o pneu do carro em que estava o Toothpick, atirando o cara em cima de uma viatura da polícia que surgiu do nada, encerrando o tiroteio. Nessa brincadeira, a bruxa do 71 surge de novo, falando que tinha finalizado o filho dela, mas ao ver que o Toothpick ainda estava vivo, a mulher cobra dele um dinheiro que tinha emprestado ao bandido. Em seguida, vemos que o Ashtray acabou sendo baleado nesse tiroteio, e a Dashiki começa a chorar, perguntando onde encontraria outro otário submisso para cuidar dela e dos filhos. No entanto, o Ashtray mostra que estava vivo e bem, deixando tudo enfim resolvido. Assim, o tempo se passa, e vemos que o cara se casou com a Dashiki e assumiu os filhos dela, enquanto o Loki Dog tinha virado um comediante de stand-up. O Preach aquietou com a mulher que ele conheceu no churrasco, e o Crazy Legs, enfim, tinha se tornado um dançarino profissional. E encerramos vendo que a vovó Glória continuava fumando a sua samambaia medicinal. Fala galera, o que vocês fariam se tivesse uma avó dessas? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.